O tema: energia, aquisição, compra no Mercado Livre, será apresentado por Anderson Siste, consultor de energia, administrador, especialista em gestão de marketing, com MBA pela Unicinos em gestão de vendas. Atuou como gerente de negócios da RGE por 13 anos. Em 2012, assumiu a área de comercialização de energia no sul do Brasil pela CPFL Energia, controladora da RGE e outras distribuidoras. Neste momento, convidamos o coordenador do Núcleo de Desenvolvimento Empresarial da SIX, Vinícius Pessim, para dar as boas-vindas. Eu falo em nome do BAMP, do Trujillo, que não puderem estar presentes no momento agora, mas também entendem que esse assunto é muito importante para a nossa região, tá? A gente até tem, pegar o gancho aí do Comitê de Energia, o CIST, aí muito bem colocado agora o assunto que a gente vai ouvir, até por conta da questão da demanda que a gente tem na energia elétrica. Todo mundo sabe, as empresas, as indústrias, muitas delas aqui da região, faz parte do projeto dela de orçamento. O principal custo da empresa, muitas empresas têm o principal custo como sendo energia. E é por isso que a SIX de Farroupilha também leva esse tema muito a sério. Tá? Então, eu gostaria de já fazer um convite para os senhores. Amanhã nós temos um encontro com a concessionária, a RGE. Nós vamos ter 3 gerentes da RGE então, em Farroupilha, na SIX. E o Comitê de Energia, então, vai estar conduzindo essa reunião. Por assuntos até que já foram antecipadamente falados em Assembleia de Vereadores, que era da qualidade da energia fornecida para o município de Farroupilha e também dos investimentos que a concessionária está fazendo no município. Então, fica o convite para vocês, tá? 9 da manhã, na SIX de Farroupilha, então, amanhã de manhã. E o CIST, então, vem aí com esse tema que é bastante importante, bastante pertinente para todos, né? Acho que a ideia é justamente deixar ele falar como é que é o mecanismo, mas que daqui a pouco a gente realmente gostaria de que essa realidade ela fosse levada cada vez mais a sério no nosso município aqui, até por conta da questão de trazer oportunidades de orçamento, vamos pensar assim, né? De redução de custo, né? Num dos principais, então, gastos que a gente tem. Siste, eu acho que a palavra está contigo. Muito obrigado, pessoal. Então, eu venho apresentar para vocês um pouco, rapidamente, da Defar Engenharia, que é uma empresa farroupilhense, onde eu faço parte hoje. Amanhã faz exatamente 1 ano que eu saí do grupo CPFL e estou me dedicando, basicamente, agora a esse trabalho de mercado livre de energia, que é bem relevante, principalmente para o setor industrial e comercial um pouco maior, tá? Então, eu separei em 2 partes, uma parte mais para mostrar a empresa, o que a gente faz, e outra parte daí a gente entra para dentro do Mercado Livre, o que é, quem pode e todos os detalhes. Peço que, por favor, tirem suas dúvidas depois, que a ideia é passar rapidamente o assunto e depois fica melhor de se entender quando tem perguntas, tá? Então, vamos lá. Então, a Defar Engenharia é uma empresa aqui de Farroupilha, a gente trabalha no setor de engenharia mesmo, área de construção civil, elétrica, meio ambiente, prevenção contra incêndios e todas as áreas de engenharia. Tá? Aqui alguns serviços que a gente faz, desde gestão de contratos de energia, eficiência energética, projetos e execução de cabines de medição, tá? Cabines de alta tensão, malhas de aterramento, laudos técnicos, todos os nossos serviços aí. Não sei se estou atrapalhando aqui na frente. Mais pra cá. Bom, então, depois quem quiser saber mais um pouco sobre a Defar, a gente tem também os cartões e alguns folhetos aí, tá? Além do site e dos outros canais. Energia no Mercado Livre. Para se falar um pouco de energia no Mercado Livre, como comprar e como entrar nesse mercado, a gente precisa ter um pouco de conceito, tá? E nesse primeiro conceito, eu preciso mostrar que hoje o Brasil dispõe de uma malha elétrica gigantesca. A nossa malha é uma das maiores do mundo e ela é toda interligada. Por isso, a condição de muitas vezes comprar energia de uma usina do Nordeste e consumir aqui em Farroupilha, por exemplo. Isso é possível, visto a nossa malha ser quase toda interligada. Tá? A gente só tem
um pedacinho aqui com a Venezuela, que ainda não está interligado, e uma parte pequena do Acre também. Muito bem. Então, o Mercado Livre ele foi criado em 95, através de uma lei específica, e a ideia era que houvesse concorrência e redução de preços, certo? Então, o consumidor livre pode traçar suas próprias estratégias e negociar livremente as condições comerciais. Ele pode negociar preços, coisa que no mercado cativo não é possível. Além de todas as flexibilidades de quantidades, horários que ele quer consumir, enfim, ele fica bem flexível, certo? E aí ele pode comprar, escolher o seu fornecedor, que pode ser um gerador, uma usina, uma pequena usina, ou uma empresa que faça a comercialização de energia. O mercado cativo, que é onde a maioria das empresas estão conectadas ainda, é a nossa concessionária, tá? Então, na concessionária ou permissionária, no caso de algumas localidades que são atendidas por cooperativas rurais, o consumidor não tem a possibilidade de negociar preço, ele é passivo à tarifa. E quem regula a tarifa é a ANEEL, que é a agência reguladora do governo federal ligada ao Ministério de Minas e Energia. Então, no cativo, sem choro, paga e pronto. Basicamente isso. As concessionárias compram a sua energia em leilões, que o governo determina o preço, por isso que a energia das concessionárias todo ano fica mais cara, porque são leilões de energia nova, energia de usinas que não estão pagas ainda, então com preços maiores. As principais características de quem pode migrar para o Mercado Livre, tá? Tem algumas regras. Primeiro, tem que ter consumo de energia e demanda elevados. Outros fatores também importam muito. A curva de carga da empresa, quanto ela consome no seu determinado horário, certo? Então, basicamente são isso. Ela precisa ter consumo alto e demanda alta para poder migrar. Existem dois tipos de consumidores livres. Um que a gente chama de consumidor livre e outro que a gente chama de consumidor especial. Agora eu vou mostrar o porquê que é especial. Consumidores livres. Quem tem a sua tarifa lá ligado na classe A4, que está ligado que a gente chama de alta tensão ou média tensão, ele tem na sua composição tarifária demanda contratada e energia contratada. A gente vai falar da demanda bastante, tá? Então, quem tem demanda contratada superior ou igual a 2.500 kW é consumidor livre. E isso começou agora em junho, tá? Antes era 3.000. E a partir do ano que vem, a partir de janeiro do ano que vem, isso baixa para 2.000 kW de demanda contratada, já pode ser um consumidor livre. Livre, tá? O consumidor especial, que é onde se encaixa a maioria dos nossos consumidores da nossa região, por serem empresas não tão grandes. Demanda maior que 500 kW daí, até 2.000, podendo ser várias unidades somadas, certo? Redes do supermercado, por exemplo, tem 100 kW, 70 kW em cada unidade, pode, somando todas as suas unidades, deu 500 kW, pode migrar, então, para o Mercado Livre. Com bons ganhos, eu diria, hoje. Então, somando todas as unidades, atingiu 500 kW, pode migrar. Porém, quem é consumidor especial precisa necessariamente comprar energia de usinas eólicas, solar, biomassa ou pequeno CGHs. Ele tem um limitador, tem que ser uma energia renovável e incentivada. Esse que é o grande benefício para quem é cliente especial, tá? Consumidor especial. Aqui um pouquinho para explicar como funciona o mercado cativo, que é o da RGE, certo? A concessionária, o consumidor ele é obrigado a ter uma ligação física com a distribuidora, que no caso aqui é a RGE, e um contrato de compra de energia com a distribuidora.
Por sua vez, a distribuidora com a transmissora com a geradora, que geralmente é controlada ou regulada pelo governo federal e vende essa energia nessa cadeia em leilões públicos. A concessionária é obrigada a comprar energia para os seus clientes por 5 anos para frente, sempre. Ela sempre tem que estar contratada por 5 anos. Isso é uma das características também que acaba fazendo com que os preços da concessionária fiquem caros, porque quando você compra para uma rede de clientes para 5 anos para frente, que preço você vai botar nessa energia? Então, acaba sempre impactando em preço. Então, essa é a cadeia atual de uma concessionária qualquer, aí, RGE, CE, enfim, todas que tem, quando os seus clientes estão no mercado cativo. No Mercado Livre muda um pouco. O consumidor mantém a ligação com a distribuidora, ele vai ter que pagar o uso da rede da distribuidora, porque é uma concessão pública. A distribuidora ela tem uma concessão por X anos, geralmente 30 anos, renováveis por mais 30. E é uma concessão pública que não permite que outra empresa venha se instalar na área da RGE, por exemplo. A rede é dela. E ela vai explorar a rede por esse tempo. Então, o cliente tem uma ligação física, é necessário que ele mantenha essa ligação com a distribuidora, porém, o cliente pode comprar a sua energia de outro fornecedor. Por exemplo, ele pode comprar de uma geradora, de uma usina solar, por exemplo, hoje está se usando muito biomassa com lixo industrial, lixo das cidades também, esgoto. O esgoto é um grande gerador de gás, e gás vira energia elétrica ou qualquer outro insumo. Pirólise e outras coisas mais, né? Então, essa é basicamente a grande diferença do Mercado Livre. Quando você pode comprar diretamente do fornecedor e negociar com ele o preço, a tendência é de você conseguir comprar melhor do que a distribuidora comprar em leilão para todos os clientes da área dela e projetando 5 anos para frente, né? Por que migrar para o Mercado Livre, então? Primeiro, redução de custos. Você consegue comprar melhor. Então, e outra coisa é negociar preço. Você vai abrir uma licitação ou vai ligar para os fornecedores e negociar, basicamente, eu quero pagar X reais pelo meu megawatt-hora que eu vou consumir nos meus anos para frente ou no meu mês, maneira que você quiser. Passa a ser um insumo que ele vem esse poder para a mão do cliente. O cliente passa a ter o poder de negociar preço. Essa é a grande jogada do Mercado Livre. Previsão orçamentária. Você acaba travando preços para o futuro. Se fizer um contrato de 5 anos, por exemplo, você já trava quanto você vai pagar o ano que vem, 2021, 2022, 2023, você já trava o preço. O pessoal da área financeira adora isso, porque, como assim? Eu vou saber quanto eu vou pagar pela minha energia daqui a 3 anos? Sim, vai saber. Você já travou o contrato, né? Então, essa é o poder de organização orçamentário dentro da empresa. O poder de decisão, como eu já falei antes, né, você escolhe o seu fornecedor e pode trocar a hora que quiser, desde que cumpra o contrato. Posso ter um fornecedor, por exemplo, o CEMIG, que é uma empresa de Minas Gerais, e no próximo contrato contratar com a CPFL ou com a Tractibel, ou enfim, com a empresa que você determinar lá que tem o menor preço, a melhor condição. E para quem é cliente livre, o especial, ele também pode, contratando energia de fontes renováveis, ele tem essa questão de ser uma energia, entre aspas, limpa, né? E pode ser certificado com isso, tendo um certificado de que está ajudando na preservação do meio ambiente, recolhendo o carbono da atmosfera, né? Então, tem essa condição também, porque você vai comprar de energia solar ou biomassa, que são fontes renováveis, né? Diminuem a emissão de gases de efeito estufa. Aqui tem uma simulação que a gente fez rapidamente para mostrar para vocês, não sei se todos conseguem enxergar aqui, mas basicamente um cliente que no mercado cativo da RGE, tá? Ele tinha uma fatura em R$69 mil mensal,
A média do reais por megawatt-hora dele estava em R$ 575. Migrando para o Mercado Livre, ele tem um desconto na demanda, de 50% de desconto no uso da demanda, por ser de fonte renovável, isso é uma lei. Além dele comprar energia, que no caso ele comprou da própria CPFL, que é a empresa controladora da RGE, mas com preços menores, ele conseguiu então reduzir sua fatura de R$ 69 mil para R$ 44 mil. Uma economia bem significativa, em torno de 30%. Isso se você fizer 25 mil vezes 12 no ano, vezes lá, sei lá, 5 anos, dá um valor significativo, né? Talvez comprar uma máquina nova ou alguma outra coisa, só com a condição de migrar para o Mercado Livre. Aqui um pouco da composição de como está composta hoje a tarifa de energia educativo, tá? A geradora, mais ou menos 32% é o custo de gerar essa energia. A transmissora fica com mais ou menos 9%. A distribuidora, que no caso aqui é a RGE, para tirar todos os seus custos operacionais, de equipe, todos, ela fica com essa fatia. E a maior fatia sempre é do governo. Infelizmente, aqui a gente tem, basicamente, em 3 impostos, na faixa de 35% no Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, isso aqui vai para 45% e alguns outros estados mais ainda. Então, o nosso grande problema hoje também é uma composição tarifária. Certo? Outra grande vantagem de quando você migra para o Mercado Livre é que você não tem mais horário de ponta, aquele horário que a energia é mais cara, lá das 18 às 21 horas, muitas empresas acabam empurrando seus turnos mais para a noite e assim pagando adicional noturno, mais adicional noturno e outras coisas. E também você está fora da questão das bandeiras tarifárias, que está impactando muito o preço hoje, né? Esse mês, por exemplo, o governo já anunciou que é bandeira vermelha. E provavelmente, o mês que vem, bandeira vermelha patamar 2, que fica um pouco mais caro ainda. Então, quando você vai para o Mercado Livre, você não tem mais horário de ponta, pode trazer os teus turnos para 6 horas da tarde, aquele horário que muitas empresas param, e também não fica fora da questão das bandeiras. Você não tem bandeira, você já tem o preço contratado e vai pagar aquele preço estipulado com o seu fornecedor e ponto final. Não sei se fui muito rápido nas colocações, eu sei que é um assunto bem amplo, certo? Mas era mais para passar uma visão assim mesmo e deixar, então, a questão de perguntas que eu acho que fica melhor de responder para vocês. A nossa equipe hoje é composta por essas pessoas. A gente está aqui na Jacob Zucco, em cima da padaria ali, com um escritório bem legal ali. Quando quiserem nos visitar, por favor, são bem-vindos. Era isso, aguardo as perguntas. Eu quero aprofundar um pouco a questão aí, porque falou em Mercado Livre, com redução considerável de custo. Todo mundo está muito atento a isso. E se existe essa possibilidade, por que não migra todo mundo para essa possibilidade? Se todo mundo migrar para isso aí, o que vai acontecer? Porque todo mundo gosta de gastar pouco. Sim. Não é só na energia, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Basicamente, o pessoal, muitas, tem uma cultura de que se eu sair da RGE, se eu deixar de comprar energia da RGE, a RGE não vai me atender direito, porque eu não vou ser mais cliente deles. Além das outras condições, tem que ter uma demanda de 500 kW para cima, certo? Mas, basicamente, são essas duas coisas. Uma é entre aspas, medo de que a concessionária faça alguma reação contrária a isso, e outra condição é não ter as demandas suficientes. Qual é a porcentagem que tem hoje de usuários do Mercado Livre, em relação ao todo? Ao todo, em torno de 6%. 6%? Do consumo total do Brasil. Quase ninguém. Ninguém? Quase ninguém. É por falta de confiança, porque se reduz custos, santo Deus, todo mundo devia entrar nisso aí, né? Sim. A RGE, para ficar bem claro, tá? A concessionária não perde nada quando o cliente migra para o Mercado Livre, porque ela não ganha nem um pila na energia. A concessionária não ganha dinheiro na energia.
Ela compra nos leilões e ela simplesmente distribui essa energia pelo mesmo custo. Aonde ela ganha dinheiro é na sua parcela, que é a transmissão, tá? Que é a distribuição, no caso aqui. Ela só ganha dinheiro ali. Então, quem pensa que, se eu sair da RGE, a RGE vai ficar brava comigo, não vai mais atender, já não atende, e não vai mais atender o telefone, não acontece isso, tá? Sisti, talvez, vamos ver se eu entendi. A ideia do 500 é na soma, eu tenho vamos supor que a gente tem um CNPJ e filiais. Não importa onde estão essas filiais, certo, desde que sejam filiais. Desde que estejam no sul do Brasil, por exemplo. No sul do Brasil. Porque o Brasil... tem que ter, na RGE é isso? Não, no sul. No sul. O Brasil está separado... Paraná é considerado o sul? Sul. Entendi. É. Se você tiver uma fábrica em Florianópolis, uma em Farroupilha, uma em Curitiba, desde que seja a mesma raiz de CNPJ, Isso aí. soma o consumo, soma a demanda delas, deu 500 kW. Tá. Outra coisa, tributariamente falando, aí, comércio tem 30%, né? Estava discutindo aí. Comércio, 30%. Tá, aí entra nesse negócio, como é que fica? A questão de tributos não tem que mexer. Não tem que mexer. Paga a mesma coisa. Tá, e mais a última, a ideia é talvez falar um pouco sobre a fotovoltaica hoje, né? Tá bastante presente na nossa realidade, né? Como é que fica essa questão do mercado livre e se eu quiser também entrar na fotovoltaica? Geralmente quem está no mercado livre ou vai migrar para o mercado livre, a fotovoltaica acaba não fechando o payback. Dá um payback meio longo, porque se você vai para o mercado livre é para pagar menos. Se estiver pagando menos, o payback fica mais longo do investimento, certo? Então, a solar é uma realidade, todo mundo vai ter. A gente tem uma questão de radiação solar aqui 4 vezes menor do que a Alemanha, onde todo mundo tem placa solar maior do que a Alemanha, e onde todo mundo tem suas placas solares nas suas residências. Eu vejo que a solar vem bem para o residencial, para o comercial pequeno, médio, e o um pouco maior, então, é o mercado livre a grande saída. Por exemplo, mas a Tramontina e Carlos Barbosa está no mercado livre e colocou um sistema solar ali na frente? Sim, mas o payback bem longo, tá? Payback de 12 anos, pelo menos. Então, é uma questão assim de dizer, estou produzindo minha própria energia. Pode, é possível, não tem nada que impeça. A grande questão é financeira, basicamente isso. Eu não sei se tu vai esclarecer hoje. Tem muita empresa que já tem mercado livre, certo? E hoje em dia até mudou o perfil. As empresas que vendem a energia no mercado livre fazem uma análise da empresa para vender mais ou menos que bate, que fique taco a taco. Só que, se faltar, tu adquirir mais, não é um problema. Só que, quando sobra, volta esse valor, certo? E o que acontece? Eu vou ser franca, né? Não só eu, como outras pessoas, que a gente já está atrás há muito tempo. Quando vem aquela fatura do Mercado Livre, o que você devolveu, o que voltou para o cliente, tem um valor que entra no banco em reais que não bate com o que está ali. E qual é que é a nossa preocupação? Porque agora o Estado se manifestou, ele já começou a ir atrás e quer o ICMS sobre o valor que sobrou. Só que tu pega aquela fatura na mão, Anderson, tu não sabe qual é o valor que tu vai aplicar para poder aplicar a alíquota do ICMS. Tu tem algum esclarecimento sobre isso ou não? Sim. O que o governo do Estado está fazendo? O único governo estadual que está aplicando essa... Não é uma lei, é uma imposição do ICM, na realidade. O que o governo está fazendo? Ele está cobrando ICMS sobre o desconto que você teve por comprar energia incentivada. É basicamente assim, eu vou cobrar de você sobre uma parte do que você está me dando de desconto. É sobre o desconto. Legalmente isso é impossível. Como eu vou cobrar um imposto sobre uma coisa que eu não tem lógica? Mas do ICMS. A legislação do ICMS não falando de energia,
A legislação do ICMS, não falando de energia, ele não quer saber. Depende do desconto que você der lá, desconto incondicional, você tem que pagar o ICM. Exato. A mesma coisa, se você emitir uma nota fiscal e cobrar qualquer despesa, você vendeu o produto por R$100. As despesas, acessórios que você colocou na nota, não interessa se é a esquerda, se é a direita, vai somar para a base. Então, assim, o advogado tributarista está na minha frente, né? Eu até entendo que ele não está totalmente errado cobrando ICMS sobre o desconto, analisando tributariamente. É o único estado que está fazendo isso, que se tem conhecimento, e tem uma série de liminares tentando e tal, que isso seja retirado, porque para quem ICM é despesa, no caso de comercial, isso impacta direto, né? O ganho daqueles 30% que se tinha no Mercado Livre para quem é comercial, caiu aí em torno de 5% pelo menos, só com essa questão, né? A questão que a senhora falou das sobras de energia que são liquidadas na CCE e coisa e tal, isso entra a importância de uma boa gestora. A maioria das empresas não tem gente especializada dentro para cuidar do Mercado Livre, que é bem complexo. Então, o que eu indico assim, procure uma empresa sólida, que faça a gestão corretamente e que tenha o poder e as condições de fazer a melhor gestão para que não ocorra nem sobras nem faltas, né? Porque se sobrar, tem que liquidar lá o preço que tiver, que pode ser menor, e se faltar, tem que buscar do mercado, que pode ser que esteja mais caro, né? Anderson, minha pergunta está relacionada ao que o Vinícius colocou, no sentido assim, eu tenho uma geração de energia fotovoltaica e tenho, por exemplo, uma demanda contratada de 1 mega, só que a minha geração, ela atende mais ou menos metade, por exemplo, do meu consumo. Essa é a diferença do meu consumo. Eu posso entrar no Mercado Livre para poder estar comprando isso, ou por estar gerando na fotovoltaica, eu não posso entrar no Mercado Livre? Pode entrar no Mercado Livre. A grande questão é que, por exemplo, se houver sobras de energia, você não pode, por exemplo, jogar a sobra da tua energia solar, por exemplo, lá para a rede e depois se acreditar dela. Tem que ser 100% consumida a tua geração própria de solar. Mas pode migrar sem problema nenhum. Uma cidade, por exemplo, ela se encaixa como potencial cliente do Mercado Livre? Sim, inclusive hoje a gente estava discutindo, né, Daniel? A iluminação pública, ela é um trabalho do município, por exemplo. A concessionária arrecada o dinheiro das pessoas através da tarifa de energia, entrega para o município paga a fatura de iluminação pública. Seria possível migrar a iluminação pública do município? Sim, seria. Porém, aí a gente geralmente cai numa questão, eu fiz alguns trabalhos para a Transurb, por exemplo, por ser uma empresa pública, certo? E por estar deficitária, a gente não conseguiu uma empresa que quisesse fornecer para a Transurb. A maioria dos municípios, a gente sabe das dificuldades que estão passando, então sempre volta para aquela questão, quem quer vender para o município de X, certo? Então, pode, mas muitas vezes não ocorre em função de não se conseguir comprar vendedores para energia. Tá. Outra questão, comentaste de próximo ano alterar de 2.500 para 2.000. Esse de 500 também não vai abaixar para 300? O de 500, o ano que vem, não. Tem um cronograma que já foi aprovado, que a partir de 2023 se reduz para 300 kW de demanda, aí mais empresas vão poder migrar para o Mercado Livre, e chegando até 2026 ou 2028 a 100 kW. Aí todo mundo que está ligado no grupo A, que é a média ou alta tensão, como queiram chamar, poderia teoricamente migrar para o Mercado Livre, e aí sim o Mercado Livre passa a ser livre, porque é um livre regulado, não é livre, né? O nosso ministro hoje, o novo ministro de Minas e Energia é um cara extremamente liberal, o que é muito bom, porque quando você tem um insumo que custa caro e você é obrigado a comprar de uma única empresa, e você não pode negociar preço nem nada, não existe liberdade de comercial, né? E, por último, pelo que se diz, nós estamos vendo ali a CPFL, né, que no cativo é a mesma empresa
cobrando mais do que no livre cobra menos. Sim. Né? Sim. Um absurdo. Sim. Por força que a RGE é obrigada a comprar um valor de energia, né, que foi comprado errado na origem. Né? Não comprado errado, comprado caro em função de regulações do governo. Tá? O Ministério de Minas e Energia exige que as concessionárias estejam contratadas. Por exemplo, a gente tem uma usina chamada Itaipu, que todo mundo deve conhecer, uma das maiores usinas do mundo, e o preço da energia que o Brasil compra da parte do Paraguai e também da própria parte brasileira que é gerada é dolarizado. Então, o preço da energia da Itaipu varia conforme o dólar. E como o dólar está caro ultimamente, isso tem impactado significativamente a tarifa das concessionárias, porque toda concessionária é obrigada a comprar uma parcela de Itaipu. E quando você é obrigado a comprar um negócio dolarizado, fica aquela variação toda, e quando compra, trava os preços do dólar daquele dia. Então, a concessionária nunca vai ter preços baratos, porque é obrigada a comprar do leilão, obrigada a comprar do Itaipu, subsídios para as pequenas cooperativas de eletrificação rural, por exemplo. Existem cooperativas no interior do estado que compram da RGE com subsídios de até 80%. Então, ela compra a energia que a RGE paga no leilão, ela compra com 80% menos e revende para os seus associados, no caso, por preços mais caros que a RGE. E quem paga essa diferença de 80%? Quem é cliente da RGE. Entendeu? Então, tem muitas coisas que acontecem nesse país que não vão fazer o preço da energia no cativo baixar nunca. É simples. E aí, muitas vezes, não sei se tem algum político aqui ou não, muitas vezes o mesmo deputado que está defendendo os empresários de um lado, na questão de energia, está lá na cooperativa defendendo a cooperativa para manter o subsídio. Então, é uma questão política séria que a gente tem e que a gente precisa resolver, ou vamos levar as fábricas para a China, ou sei lá para onde. A tendência é que aumente mais ainda o custo da energia. Você sabe que em 2023, se não me engano, acaba o compromisso do Paraguai de vender energia elétrica da nossa. Não precisa, cara. E o Paraguai vai leiloar a energia. A Argentina já se mostrou interessada. O que vai acontecer? O Paraguai vai querer encarecer mais o produto. Sim. Isso vai refletir na nossa conta também. Sim, também. E se a Argentina ganhar o leilão, nós vamos buscar energia onde? Teremos um problema sério, porque se a gente tiver um PIB de 3% positivo, não teremos energia. Basicamente isso, é simples. O Brasil não faz investimento há muitos anos, mais de 20 anos sem grandes investimentos. Foram feitas 2 grandes usinas, que é Jirau e Santo Antônio, lá no norte, basicamente em rios que funcionam 3 meses no ano com fluxo de água, e funcionam exatamente nos mesmos meses que o Sudeste tem muita água. Então, são usinas caríssimas que foram construídas lá, com linhões gigantescos, com torres com mais de 200 metros de altura para não desmatar a Amazônia. Uma energia que se tornou muito cara e ineficiente, porque é num período do ano que a gente tem água no Sudeste, que é quem regula o preço. Então, temos um problema estrutural bem sério na questão energética no Brasil. Por isso, da importância da solar hoje. Não tem a curto prazo. Sim. Qual é a proporção de geração aí de energia por usina hidrelétrica, eólica e termoelétrica no Brasil? Eu podia ter trazido isso, né? Bom, mas basicamente 72% hidroelétricas, o que é uma energia muito barata, porém a gente depende muito de chuva, e a gente tem no Brasil 3 sistemas de chuva só. Um que é a evaporação da umidade da Amazônia, condensa na cordilheira, e vem chover no sudeste do Brasil, basicamente sul de Minas e interior de São Paulo, onde estão as principais usinas do Brasil hoje. Esse sistema é o mais importante que a gente tem. É a evaporação da umidade da Amazônia, refrigera na cordilheira e chove no meio do Brasil. E esse sistema, nos últimos 82 anos, que é de onde se tem
medições de chuva, ele vem reduzindo ano a ano. Cada ano se chove menos no Sudeste, porque cada ano tem menos árvores, menos umidade na Amazônia, enfim, é um problema crônico isso. O nosso sistema, que é o Sul, que é basicamente baseado em frentes frias que vêm do polo, que não representam insignificante no tamanho do Brasil. A nossa geração no Sul é muito pequena, nós não temos grandes usinas aqui no Sul. E um outro sistema que é basicamente do litoral, que são chuvas que vêm de evaporação do mar. Então, 72% mais ou menos de hidrelétricas, em torno de 8% solar, já entrando, solar, biomassa também, e alguma coisa de termoelétrica, que são usinas bem caras, né, com algumas até tocadas a diesel, gás e diesel. E a eólica? Ela tem... A eólica está junto ali nos 8%, mais ou menos. É a que mais tem crescido nos leilões, né? O último leilão que teve agora, acho que faz uns 2 meses, saiu 54 parques eólicos, basicamente no Sudeste e no nosso Sul. O nosso vento minuano aqui é melhor do que o vento do Nordeste para geração de energia. Ele é constante, né, o ano inteiro, diferentemente ela é do Norte, que tem uma ventania um período do ano e outra parte que não tem vento, né? Mas a nossa saída de questão energética é a eficiência nas indústrias, no comércio, mudar a questão de consumo, apostar na solar fortemente quem puder, nas suas residências, nos seus comércios, e rezar para que o governo faça a sua parte, com incentivos e com liberação de impostos para a construção de novas usinas. E, enfim, é um problema sério que temos e que precisamos resolver, porque cada vez mais vai ser importante ter energia com condições de fornecimento e barata, né? Siste, então a gente fica por aqui, agradece aí os esclarecimentos, realmente é sempre importante a gente estar aí discutindo coisas que talvez não sejam nem novas, né, mas coisas que daqui a pouco não estão fazendo parte do nosso dia a dia e a gente então acaba aprendendo mais. Acho assim, até o Trujillo está aí também, né, tinha mencionado que daqui a pouco é um dos clientes, né, do Mercado Livre, né, Trujillo é um exemplo que Farroupilha realmente está aí fazendo a coisa acontecer desse jeito. Só assim, a gente estava discutindo aqui a questão até da transmissão, né, que é só para terminar mesmo isso. Por mais que se desenvolvam fontes alternativas, também tem essa questão, a eólica está lá não sei aonde, né, cara, como é que vai trazer essa energia para cá? Então, a gente está acreditando muito na fotovoltaica, sim, né, até pela ambiental, mas também pela questão de, possivelmente, de se utilizar, né. E o Mercado Livre, claro, entra como uma alternativa bastante importante. Siste, muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Fica o convite também para o Business to Business, né? Não dá para esquecer dele, né? Dia 7/8, às 5 da tarde, né, Trujillo? Assim, das 5 às 8, né? 7/8. Então, todo mundo lá na UX, a gente vai estar fazendo aquele encontro, o terceiro encontro, então, já de negócios de Farroupilha, tá bom? Contamos com a presença de todos. Valeu, pessoal. Bom dia para vocês. Obrigado.